De volta com saúde para todos. Provale realizou o primeiro arraiá com a apresentação do projeto Capoeira e a Flauta Cidadã. Acompanhe. A festa foi animada. Profissionais de saúde da Provale aproveitaram o momento de descontração para falar de responsabilidade social. Na oportunidade, foram realizadas apresentações dos programas desenvolvidos pela empresa. A capoeira e a flauta cidadã. Essa festa, na verdade, ela faz parte do projeto Integração e nós focamos o colaborador, a família do colaborador, focamos também o cooperado, que é o dono da empresa, e a família dele, para que a gente se integre, porque a família, ela é base para tudo, né? Nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias, a família é que divide tudo isso. E a gente quer integrar, né? Esse projeto, especialmente, ele tem esse olhar de integrar, de quebrar as barreiras, quebrar os paradigmas e saber que nós somos realmente, precisamos uns dos outros, né? Como diz Leonardo Boff, nós somos uma aldeia, uma grande aldeia, onde todo mundo precisa de todo mundo. Tá aí, que bacana esse projeto, não é? Vírus e bactérias ficam ainda mais expostos no período de estiagem. Aqui não sofremos muito com o frio, porém a poeira obriga muita gente a fechar as portas e janelas para amenizar a situação da sujeira quando está dentro de casa, por exemplo. Mas com isso, um inimigo passa a rondar ainda mais os ambientes fechados. Em Tangará da Serra, um programa específico da Secretaria Municipal de Saúde detecta e trata pacientes com tuberculose e hanseníase. Nós fomos conhecer esse programa. Quem trabalha diretamente com os casos de tuberculose e hanseníase não esconde a expressão de preocupação quando se fala na incidência das doenças. Só no ano passado foram registrados mais de 80 casos de hanseníase em Tangará da Serra e mais de 20 de tuberculose. Mato Grosso é o estado que tem mais casos, principalmente da hanseníase. Os números se concentram no posto central de saúde do município, onde funciona a sede do programa de combate à hanseníase e tuberculose. Na tentativa de se proteger da questão da poeira e até o frio que vai vir ainda, quando chegar o inverno, por exemplo, em Tangará da Serra, as pessoas acabam fechando muito as casas e é onde ocorre a incidência de algumas doenças, como a tuberculose e a hanseníase, com ainda mais força. Para isso, nós viemos aqui no Posto Central e a Gisele vai explicar um pouquinho para a gente o que é, como que funciona esse programa de hanseníase e tuberculose, como que as pessoas podem fazer esse diagnóstico e também o tratamento desses problemas, que, pelo visto, a incidência é bastante grande, para quem não sabe, né, Gisele? O município, atualmente, nós temos em torno de 80 pessoas em tratamento só de hanseníase, por exemplo. De tuberculose, nós estamos com 13 para 14 pacientes em tratamento no momento. Então, assim, a incidência é elevada pela população que nós temos e essa questão que você falou mesmo, ficar muito no ambiente, junto, né? Claro que a transmissibilidade da doença, ela é decorrente do contato mais íntimo e prolongado. Então, quanto mais você ficar no mesmo ambiente, com pouca circulação, abrir menos as janelas, porque agora a gente se previne da poeira. Então, fecha-se mais as janelas, fica todo mundo mais acolhido. Então, isso é uma propensão maior a desenvolver doenças, né? Inclusive a hanseníase e tuberculose. A tuberculose é uma infecção crônica dos pulmões, geralmente, porque ela pode acometer outros órgãos, mas o principal é o foco pulmonar, que é o mais fácil de transmitir, até porque a transmissão é por vias aéreas superiores, então isso é uma questão que gera um cuidado maior. A fala, a tosse, o espirro, então ele transmite muito fácil, e geralmente se a pessoa ainda tiver um pouquinho debilitada, por isso que pacientes, por exemplo, HIV positivo, têm maior predisposição, alcoólatras, né, porque tem uma imunidade mais baixa, ou alguma doença tipo diabetes, cardiopatia, eles têm mais possibilidade de desenvolver. Bom, a pessoa procurou o serviço de saúde, aliás, qualquer unidade de saúde do município oferece esse serviço e descobriu, por exemplo, que está com a tuberculose. Quer dizer, ela fez o exame primeiro, né? Primeiro é feito esse exame. Então. Ele é feito um exame. São dois
exames básicos, né? Além do exame clínico, que é o médico que vai analisar como ele tá, porque é o médico que define se é um caso ou não, ele vai pedir 2 exames simples. Um é o raio-x, que às vezes ele solicita, mas na maioria das vezes ele já vai direto para o exame de escarro. Agora, Gisélia, vamos falar também de outro problema que é muito sério no município, que é a questão da hanseníase. Até porque inclui a questão do preconceito, a questão das pessoas justamente, às vezes, não procurar por vergonha, por falta de conhecimento. E é um problema que também tem cura, porém, a incidência também é muito grande aqui em Tangará. A incidência é alta, né? Nós somos um dos 11 municípios prioritários do governo federal na questão de hanseníase. O estado inteiro é hiperendêmico. Então é uma questão que a gente tem que ter um cuidado maior. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas aparecem já com sequelas, porque é uma doença que às vezes as pessoas pensam, mas é uma doença de pele. Não, ela é uma doença dermatoneurológica, ou seja, ela afeta a pele, mas principalmente os nervos. Então a micobactéria, o bacilo mesmo da hanseníase, ele gosta do quê? Ele gosta dos nervos. Então ele destrói os nervos e isso a pessoa perde sensibilidade, ela perde força muscular, que daí a gente fala que afeta a sensibilidade, a motricidade e afeta também assim os sentidos. Agora, como que é feito o acompanhamento daquelas pessoas onde existe a sequela já da hanseníase, que ela procurou muito tarde, por exemplo, o tratamento? E o seu programa também oferece? Isso, o programa também oferece. Quando ela tem alguma alteração, por exemplo, nos membros inferiores, nas pernas, nos pés, a gente tem um programa que aqui no município é realizado algumas cirurgias quando tem alguma lesão nervosa, então são feitas cirurgias no município. Né? Nós temos um ortopedista que faz esse trabalho, faz essas cirurgias para melhorar, que nem paciente que sente muitas dores e que tem alguns casos que são indicação cirúrgica, é feita a cirurgia. Em outros casos afeta os olhos, tem indicação cirúrgica com o oftalmologista e a gente sempre faz esse encaminhamento. E aqueles que têm alguma deformidade nos membros inferiores, a gente tem a sapataria, que não atende só Tangará da Serra, mas a região toda do polo do regional de Tangará. Então, assim, Campo Novo, Sapezal, Santo Afonso, Barra, vem tudo aqui para fazer a adaptação de calçados. Então, a gente faz essa adaptação de calçados para que o paciente se proteja um pouquinho melhor. Porque ele não pode andar descalço, ele não tem sensibilidade. Se ele cortar, ele nem vai ver. Então, um dos cuidados principais dele é o autocuidado. Ele todo dia olhar o pé, olhar a mão, ver se não se queimou, porque ele não sente. Então, é só observando para ele saber se está queimado ou não. Sol forte, calor, poeira, fumaça. Será que a pele, este tão importante órgão do corpo humano, resiste a tanta agressão sofrida pelo clima, principalmente nesta época do ano? Bom, para falar mais sobre problemas de pele que surgem nesta época e como evitar problemas mais graves, eu converso agora com o médico dermatologista, Dr. Gustavo Perazzolo. Bom dia, doutor. Bom dia, Ana Paula. Bom, doutor, quando o clima chega a ser comparado a clima de deserto e com umidades relativas do ar bem abaixo até de 30%, o que significa isso para a pele, doutor? Bom, Ana Paula, a nossa pele ela foi preparada e evoluída ao longo dos milênios para ter resistência a todas essas intempéries. No entanto, a gente sempre pode fazer algo para melhorar essa função do nosso organismo. A nossa pele ela tem a camada mais externa, que é chamada epiderme, que é a camada da pele que a gente consegue ver, que ela tem uma subcamada chamada camada córnea, que ela realmente faz uma verdadeira barreira de proteção da nossa pele. O nosso organismo tendo 65%, 68% de água, então protege contra a nossa desidratação, contra a perda líquida, uma vez que essa água é fundamental para a sobrevivência, para nossas funções biológicas, circulatórias, todas. E o que é comum, doutor, surgir, por exemplo, nessa época do ano, devido justamente à questão da poeira, dessa baixa umidade, do próprio calor excessivo? O que é mais comum se ver nas peles, assim, nesse período do ano? O que é mais comum é a gente ver o ressecamento da pele e as consequências que isso leva. Se estivermos falando de uma pessoa que não tem nenhum problema de pele já diagnosticado, ela só vai ter uma pele que vai ter uma tendência maior a ressecar, vai ficar mais áspera, vai ficar mais opaca,
pode desenvolver um leve desconforto, uma coceira, uma vermelhidão, uma descamação. De uma maneira geral, são esses sintomas um pouco mais simples. Mas se a gente estiver falando de uma pessoa de pele mais fina, mais sensível, de uma recém-nascido, de uma criança ou de um idoso, uma pessoa que tem uma pele mais sensível, esses sintomas vão passar a ser mais intensos e causar ainda mais desconforto para essa pessoa. Se a gente passar para o grupo das pessoas que têm doenças de pele, como por exemplo dermatites atópicas, que é extremamente frequente, outros problemas das pessoas de mais idade, que são as coceiras provocadas pelo ressecamento, os chamados prurigo esteatósico, essas pessoas sim vão ter problemas enormes, porque a pele vai ficar muito mais sensível, podendo levar, por exemplo, com a perda daquela barreira que a gente acabou de citar, a infecções bacterianas. Então, um senhorzinho idoso, a pele da perna do pé muito ressecada, fissura, perda da barreira da proteção, entrada de bactérias, infecções do tecido subcutâneo, erisipela, infecção generalizada. Naquela criança, dermatite atópica piora, fissuras, infecções bacterianas, infecções fúngicas se instalam nessas áreas de dobrinhas e podem levar a problemas mais sérios para essas pessoas. Então é importante um pequeno manejo, conforme a intensidade da alteração da pele dessa pessoa, para que ela tenha mais conforto na sua vida. E às vezes esse pequeno manejo é apenas uma redução da carga de trabalho que ela está tendo. Às vezes essa pessoa está tomando muito banho, às vezes essa pessoa está usando muito sabonete, está usando muito água quente, sabões, detergentes, esponjas, buchas. Talvez se a gente diminuir a carga de trabalho dessa pessoa que está achando que ela está tendo mais higiene nesses locais específicos, pode traduzir em melhora na qualidade de vida dela. Eu até ia perguntar essa curiosidade justamente do banho, que o senhor tocou no assunto. Quer dizer, qual que seria a quantidade correta, então, de banhos, vamos dizer assim? E tem pessoas que realmente, né, não ficam sem tomar muitos banhos por dia. E isso faz mal para a pele também, então. Exato. Não dá para a gente generalizar. A gente vai tentar dividir em grupos para a partir daí criar uns padrões para facilitar o dia a dia da pessoa. Dependendo do tipo de trabalho, conforme a exposição à transpiração, a exposição a sujeiras externas, se essas sujeiras são de mais fácil ou mais difíceis de remoção, a gente tem que aumentar ou diminuir a intensidade do banho. O ideal é que a pessoa, quando precise mais do que 2 banhos por dia, não use esponjas ou sabões nesse segundo ou terceiro banho. Só água. Principalmente nas áreas mais secas, como entre o punho e o braço, entre os tornozelos e as coxas. Nas mãos e nos pés, para evitar cheiros, para evitar contaminação na hora da alimentação. Nas áreas de dobrinhas, braços, pescoços, aí sim a gente pode, nesse segundo banho, usar apenas os sabões e os detergentes. Pouca quantidade e depois a água para enxaguar. De uma maneira geral, se trata dessa forma. Se a pessoa tem algum problema de pele, aí os cuidados são mais rigorosos. Que isso não sirva também de desculpa para quem não gosta de tomar banho, né, doutor? Exato. É só então ter um pouco de limite, vamos dizer assim, né? Não utilizar tanto sabonete, tanta coisa, a ponto de às vezes até então ferir ou ressecar mais a pele, dependendo da pele, né? Exato, porque é comum a pessoa, quando olha sua pele ferida, ressecada, com coceira, lembrar de infecções, sarnas, infecções fúngicas. Então essa pessoa acaba podendo desenvolver um raciocínio errado de que ela precisa ter mais higiene com a sua pele. Aí ela passa assim a usar, na ideia de se proteger, mais sabões, buchas, às vezes álcool. Álcool a gente usa para desengordurar, então piora ainda mais a pele dessa pessoa. Então ela tem que ter cuidado, isso não deve ser feito. Outra dica muito interessante, principalmente nesse período que pode ser que a gente tenha um pouquinho de inverno, água muito quente remove muita a hidratação natural da nossa pele. Então diminuir a temperatura do banho, tomar um banho um pouco mais cedo, não ficar muito tempo no chuveiro, isso faz com que a gente cuide melhor da hidratação da nossa pele. Outra dica que é de fundamental importância é a hidratação da nossa pele, que 90% dela é feita de dentro para fora. Então a água é extremamente útil para o nosso organismo. Isso vai ser dito
pelo cardiologista, vai ser dito pelo endocrinologista, vai ser dito pelo otorrino. Então, vai hidratar as mucosas, vai hidratar a pele de dentro para fora. Pelo menos 2 litros de água por dia, espaçado ao longo do dia, de fundamental importância para manter todas as funções biológicas a pleno vapor. Alguns tratamentos estéticos podem sim ajudar a manter o corpo e a pele sempre em dia. Vamos ver?